Graças a Deus já estamos aqui ao vivo e este é o programa A Voz da Canaã, programa esse que Deus tem colocado em nosso coração para levar a sua palavra até você. E nesta manhã abençoada de quarta-feira, nós estamos aqui com um tema muito importante para a nossa vida. Hoje é 20 de fevereiro de 2019, né? O tempo está se passando aí voando. Mas hoje nós vamos abordar aqui o tema muito importante, né, para a nossa vida, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Nós vamos abordar esse tema aqui, vamos fazer aqui de duas vezes, né, porque tem muita coisa aqui importante para a nossa vida e nós vamos abordar esse tema aqui, né, de duas vezes para que a gente venha melhor entender o verdadeiro evangelho. Hoje nós vamos ficar do versículo 1 até o versículo 5 e depois, amanhã, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos fazer aqui, né, do versículo 6 até o versículo 11. Então, hoje nós vamos ficar com esse tema sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos, né? Vou fazer algumas perguntas. Pergunta essa que eu creio que vai nos ajudar a entender melhor o verdadeiro evangelho. Por que o verdadeiro evangelho? Porque ainda há muitas dúvidas entre o povo de Deus acerca do verdadeiro evangelho. E tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, acerca do verdadeiro evangelho, o que Jesus veio fazer, porque Jesus ele também teve que sair da terra, né? E o que Jesus veio resolver aqui na terra, acerca do que Jesus veio resolver aqui na terra. Então tem muitas pessoas que não sabem, então esse programa ele é bom, porque ele nos ajuda a tirar a dúvida, né? Se você aí está com dúvida de alguma coisa, manda para cá, porque nós vamos aqui analisar a sua pergunta e vamos responder aqui com base na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e eu creio que você vai aí ficar sabendo, né, sobre o verdadeiro evangelho e tirar a sua dúvida acerca daquilo que estava ali causando, né, eu posso até dizer, um empecilho na sua vida. Então, já estamos aqui nesse programa abençoado e eu vou passar aqui a oportunidade para o pastor, já agradecendo aí algumas pessoas que já estão conosco. Já tem pessoas ao vivo aí, pastor? Já tem algumas pessoas ao vivo. Hoje o Facebook aqui do abençoado pastor deu uma zebrazinha aqui, né? E sobre essa internet também, a gente está aqui dependendo da internet. Aí hoje a gente está aqui pelo Instagram, não é isso? Isso. Pelo Instagram, né? Tanto nome aí que só a misericórdia de Deus. Mas estamos aqui ao vivo. Já vou passar a oportunidade para o pastor e logo mais estarei fazendo algumas perguntas. E essas perguntas eu creio que vai servir muito para a nossa vida, tanto espiritual como material. O pastor. Amém. Bom dia, Pai do Senhor e para todos. Como a verdade, eu preciso depois dar uma olhadinha aí no meu Facebook, ele continua dando uns problemazinhos aí. Mas estamos aqui já ligados, né, neste programa abençoado para a glória de Deus. E hoje estamos aqui pelo Instagram, né? Aí, bênção de Deus. Aqui hoje entrando num assunto maravilhoso, né? A pesca, né? Pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. E não deixa de ser o nosso programa Voz da Canaã, né? Você vê como é importante, né? Se o Facebook não estava acessando, aí a gente vai para o Instagram, vai pelo WhatsApp, né? Vai pelo YouTube, e assim a gente está aí transmitindo nesse momento essa palavra maravilhosa para a vida de cada um de vocês. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo, se elas conseguem, né? Eu não sei como é que se movimenta aí pelo Instagram, se eles conseguem convidar ou as pessoas que seguem, ou se as pessoas que seguem a pessoa já são acessadas automaticamente. Mas eu glorifico ao nosso Deus pela vida de cada um
de vocês, tá bom? E lembrando, hoje à noite aqui no Santuário Canaã, vamos estar aqui realizando um culto maravilhoso, culto do clamor, certo? Você que precisa de algo da paz do Senhor, venha orar, venha clamar, mas antes venha agradecer, venha celebrar o Senhor, adorar o Senhor. E como sempre, né, vamos dizer assim, que é bem dizer de casa, nosso irmão Mariano Sá, ele vai estar aqui conosco hoje à noite, com certeza sempre nos trazendo uma palavra abençoada, né? Vamos lá, Bela, primeira pergunta aí, em nome de Jesus. É mesmo assim, pastor, é bênção do céu, né? Nós vamos entrar aqui na primeira pergunta. Hoje nós estamos aqui no Evangelho segundo São Lucas, né, 5. Ontem a gente abordou, né, aquela passagem onde Jesus ele é expulso de Nazaré, 4, do 14 ao 32. A gente terminou ontem, né? Jesus é expulso de Nazaré. E hoje nós vamos abordar aqui, né, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Pastor, para fazer a primeira pergunta, eu quero ler do versículo 1 para fazer a primeira pergunta, mas para ficar bem mais claro, eu vou ler aqui do 1 ao 5 e depois voltar para ler novamente o versículo 1 para fazer a pergunta. Então, o versículo 1 vai dizer assim, de Lucas 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O versículo 5 para encerrar, e disse assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, ou Jesus, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. A gente vê aqui que Jesus, ele faz ali uma pregação, e depois dessa pregação ele fala para Pedro, né, ir ao mar alto e lançar a rede para pescar, né? E eles tinham passado toda a noite, mas Pedro ali, né, eu creio que pela primeira vez vendo Jesus, ele disse: nós havemos trabalhado toda a noite, mas sobre tua palavra nós vamos lançar a rede. Eu creio que Pedro já viu que Jesus era diferente, pastor. Pode até, né, alguém pensar de outra maneira, mas foi o que me veio na mente. Pedro viu algo diferente em Jesus. Aí eu quero aqui ler o primeiro versículo, pastor, para fazer a primeira pergunta. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja só, muita gente agora estava imprensando Jesus, apertando Jesus na beira de uma praia para ouvir a palavra de Deus. Aí olha a pergunta que me surgiu. Pastor, de acordo com o Evangelho, existe um lugar certo para se pregar a palavra de Deus? Olha, a gente precisa aqui, com muita calma, diante dessa pergunta que Everaldo faz agora, a gente precisa ter muito cuidado. E também diante da resposta que eu vou dar. Porque ele perguntou: tem um lugar ideal, adequado para se pregar o Evangelho? Olha, primeiro, não. Nós como cristãos, que temos uma responsabilidade diante do Senhor, aonde, com certeza, se você está num local de trabalho, você não pode deixar de fazer o seu trabalho para estar pregando o Evangelho, não é verdade? O crente precisa ser inteligente. Ele chega num setor, ele percebe que o local não é adequado para ele pregar o Evangelho, ele não vai forçar o ambiente. Ele tem que esperar a oportunidade.
E a oportunidade aconteceu aqui, né? Para pregar o Evangelho, certo? Para pregar o Evangelho, nós como cristãos, não só pregamos o Evangelho, pregando, falando, com a caixa de som na rua, isso é bom? É, mas a nossa vida de cristão, aonde você chegar, você pode fazer a diferença, você prega até com a sua própria vida, naquele local ali, certo? Estava ali, e aconteceu o que? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Foi o versículo 1 que você leu, né? Então, a multidão era grande, certo? E Jesus precisava, agora sim, agora, Everaldo, o meu culto, a minha adoração, certo? Por exemplo, se a minha igreja está evangelizando lá na Lagoa do Poço, eu como faço parte de uma instituição, que alguém diz assim, não, mas não, o Senhor estava criando ali já o cristianismo, certo? Aí como eu faço parte de uma instituição, se a minha igreja está evangelizando lá na Lagoa do Poço, eu não vou evangelizar lá no Rio da Ponte. Não, meu irmão, eu vou para onde o Senhor me mandar. Não, até porque Jesus deixou bem claro também que quando ele mandou de 2 em 2, e eles só fizeram aquilo ali porque foi ordem, não é verdade? Foi ordem. Então nós precisamos rever isso aqui. Tem aquele momento, meu momento de culto. Se a igreja está em culto, está acontecendo um culto, certo? Eu posso estar no culto. Eu não vou fazer culto em casa, eu não vou fazer culto na casa da vizinha, não, eu vou à casa do Senhor cultuar. Então, para se evangelizar, falar de Jesus, não tem um canto, dependendo do momento. Até porque também, pastor, tira até assim a tese de alguns pastores aí, que acham que a roupa, ela influi muito nesse, eu posso dizer, nesse momento, né? Mas a gente vê que Jesus ali estava na beira de uma praia, não é isso? E ali tinha gente com todo tipo de roupa, né, pastor? Porque, veja bem, até porque Cristo, ele estava numa missão, ele vinha como se chegando, com certeza, eu vou ser sincero, ele não estava com roupa de banho, ele estava numa missão, né? Agora, como de você, ele se deparou, porque está aqui, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos, e aqueles barcos tinham pescadores, e eu imagino que a roupa do mar, do trabalho, não é aquela roupa que ele fosse ao templo no momento. Então, Everaldo, se hoje eu vou à praia, tomar banho de praia, certo? Eu vou tomar banho de praia, eu não vou de calça comprida tomar banho de praia, né? Boto minha bermuda, né? Se eu vou tomar banho, tenho que tirar minha camisa, que eu também não, isso não existe, né? Tira-se camisa, vai dar seu mergulho. Quem tem problema com o sol, hoje já usa aquelas roupas apropriadas para proteger do raio solar, né? Que essas roupas aí apropriadas, certo? Mas está lá tomando banho. Mas eu posso ali na hora do meu banho, dentro de uma oportunidade, falar de Jesus. A uma mulher que esteja de biquíni, ao cara que esteja de sunga. É só eu perceber que dá para mim falar de Jesus, eu vou falar de Jesus, né? Porque eu estou na praia. Não tem problema nenhum, né? Você vai para um campo de futebol, o cara está de bermuda, o cara está de camiseta, o cara está de tênis, certo? E até no intervalo de um jogo, você aproveita e fala. Eu achei até interessante esses dias, mostrando no Globo Esporte, uma torcida foi ao estádio e tá acontecendo um jogo Botafogo e outro time, e um grupo de cristãos, torcedores do Botafogo, foram vestidos com a camisa do Botafogo, e eles aproveitaram lá, começaram a gritar glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, e chamou a atenção de todo mundo aquela cena, hein?
Então, isso aí são de pessoas que são radicais, pessoas que tem problema, não é que ele veja problema, é que ele tem problema com ele mesmo, entendeu? Aí, como se eles quisessem mudar o evangelho, né, pastor? A gente vê, eu não ia nem falar isso aqui, mas assim, porque tem pessoas que querem mudar mesmo o evangelho, mas eu analisando aqui o evangelho de Jesus Cristo, olha, não tem homem na face da terra para mudar o evangelho. O evangelho, ele tem que ser pregado, tem que ser vivido por cada um de nós e também de uma forma bem sadia ser pregado, ser vivido e ser obedecido, né, pastor? Só isso, Jesus só quer isso. Então, olha aí, tem algumas pessoas, Vera, ligadas aí, né? Porque assim passa muito rápido. Eu vi que o Prazer Moraes está ligada, Bíblia está ligada, Josiane, Laís estão ligados aqui com o programa, né? Cantor Marcos Cama também ligado aí com o programa. Marcos Deus Cama. Abençoe, Marcão. Jesus é bom e maravilhoso. Laílma Pereira também ligada aí com o programa, não é? Lá na Multiclínica. A irmã Eugênia também, né? Olha, eu não sei como é que funciona aí, porque como deu problema que nós temos aqui, mas os irmãos já estão ligadinhos aí. Eu não sei se tem como compartilhar, como, né, chamar as outras pessoas aí, mas graças a Deus pela vida de vocês que estão ligados aí com este programa A Voz da Canaã, né? Eu espero que vocês tenham me entendido, né? Porque assim, se Everaldo sai daqui para a casa dele, ele tem a oportunidade de evangelizar. Vou evangelizar. Ele vai lá e evangeliza, né? Agora sim, agora tem aquele momento de igreja da casa do Senhor que a gente precisa estar, até porque cristão ele não consegue viver só, ele tem que viver em grupo. Nós somos tanto que nós somos comparados não é como um animal predador nem selvagem, nós somos comparados como ovelha. Ovelha vive em grupo, em rebanho, né? Andam juntas. Então é tanto que o Senhor não nos comparou como um leão solitário, nem como um lobo atrás de uma caça, né? Não, o Senhor nos comparou aí como ovelhas. Aí Marcão diz: Deus vos abençoe, meus irmãos e amigos. Amém, Marcão, com esse vozeirão aí louvando ao Senhor, né? Hoje acordou cedo, 5 horas da manhã, né? Pastor Ribamar tirou ele da cama hoje. Estavam lá no culto do quartel. Marcão, servo do Senhor é assim, meu irmão. O bom é que depois toma um café medroso, né? Um café medroso. Vida de cantor é assim. É assim mesmo. Né? Tem aquele culto à noite que está cantando para um monte de gente, aí de manhã logo cedo, né? Ainda está com uma hálito, a boca lá, né? A boca seca, não nem um gole de café. É verdade. Mas Deus abençoe aí. Vamos lá, Verão, segunda pergunta. Mesmo assim. Pastor, já vou entrar aqui na segunda pergunta. E eu estou vendo aqui que está sendo até melhor pelo Instagram. Estou vendo aí. Que o negócio está. Aí tem muita gente aí. O Verão tá chique, agora quer o Instagram, agora, né? Não é que eu quero o Instagram, porque eu estou vendo o agir de Deus, sabe, pastor? Deus ele sabe trabalhar. Já quando entrou o Facebook, o Instagram aí, ele está aprovando, né? Graças a Deus o negócio tá bom. Vou até pedir para a irmã Prazer depois aí criar um Instagram para a igreja. É bom. Santuário Canaã, veja aí, Prazer. Em nome de Jesus aí. Não sei se ela consegue fazer interligado com. Porque assim, ela tem um jeito que ela bota o Face juntamente com o meu, aí quando eu abro. Porque se eu conseguisse, se fosse diferente, eu conseguisse abrir o outro da Canaã, mas como está interligado com o meu, eu não consigo abrir, sabe? Mas vamos lá. Mas vai dar certo aqui em nome de Jesus. Então, pastor, eu quero ler o versículo. Eu vou ler o versículo 2 e o 3 para fazer a segunda pergunta. A primeira pergunta que eu fiz aqui, o pastor respondeu dentro, graças a Deus, aqui do texto. E a gente viu aí que não tem um canto assim preferido para a gente pregar o evangelho. Porque a gente precisa explicar bem direitinho, tem que explicar. Onde a porta se abrir, agora, pelo amor de Deus, com todo cuidado, porque muitas pessoas estão pregando no trabalho, estão abusando, eu posso dizer, da bondade do patrão e muitas vezes estão sendo despedidos, né? Estão sendo aí mandados embora. Então calma, o evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser pregado sim, agora de uma forma sadia e bem, ali eu posso dizer, com ordem e decência.
Vamos para a segunda pergunta. Versículo 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Veja que Jesus não teve problema nenhum de sair um pouquinho da terra, assentado na proa de um barco, né, ali em Taubaduras, né, e ensinava a multidão. Que coisa tremenda, né? Então, pastor, eu quero aqui fazer essa pergunta. Pastor, qual é o exemplo que tiramos para a nossa vida, sobre as redes sendo lavadas? Olha, Everaldo, veja bem, eu já vi alguns pregadores levando para aquela área que eles estavam lavando as redes para guardar, como dizer assim, estivessem guardando a sua ferramenta, estivessem desistindo da pesca, né? de alguma coisa. Estou entendendo. Veja bem, eles estavam lavando? Estavam, não vou dizer que não estavam. Eles estavam lavando a rede para quê? Para guardar. Eu não vou dizer que não, para guardar. Porque primeiro ali era uma ferramenta de trabalho, era um objeto de trabalho, né? E eles precisavam lavar, tirar algumas coisas que ficavam engalhadas na rede para não apodrecer. Eu imagino a linha, o nalho, seja lá o que fosse, né? O cordão. Então era um procedimento que eles faziam, né? Um procedimento em termos de cuidado. Agora você leu o 2, né? O 2 e o 3, né? O 2 e o 3. Então você faz a pergunta sobre a questão do lavar a rede. Agora eu já levo para uma dimensão diferente, porque o Senhor nos confiou, e foi exatamente isso aí que fez com que Jesus chamasse Pedro para algo específico. Se a rede tivesse suja, era um pescador relaxado, não é? Um pescador relaxado. Então, às vezes o cara quer ser um pastor, o cara quer ser um missionário, o cara quer ser um pregador, mas deixa a desejar, né? Como aquilo ali era o objeto de trabalho de Pedro, eu imagino que ele disse assim: como a gente não pegou nada hoje, é normal, o mar não é meu, né? Não foi falta de cuidado, não foi falta de atenção, não foi falta de detalhes. Eu fiz o que eu pude. Se não pegou peixe, acabou-se, né? Mas olha o cuidado de Pedro, lava a rede bem direitinho. E Jesus está aqui, ó, e diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, está vendo? E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Mas eu imagino que a forma que Pedro tratava a rede era diferente, porque tem um ali lavando a rede. Isso é uma miséria, passamos a noite todinha aqui, não pegamos nada, isso é uma praga, isso é não é assim ou não é? Reclamando. Eu imagino aqui, Everaldo, mas estava lá Pedro lavando, né? Mas Pedro, calma, rapaz, a gente não pegou hoje, mas quanto tempo a gente já não vem pegando peixe, não é? E porque hoje a gente não pegou, mas vamos agradecer. Amanhã a gente volta, está aqui o mar, não vai secar, vai estar no mesmo lugar, o lago e tal, e aquela coisa toda. Mas Jesus observando, aí diz aqui, ó, e entrando num dos barcos que era o de quem? Olha aí, o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. É ou não é? Porque se Pedro tivesse chateado, Pedro diz: olha, vai abusar outro, rapaz, né? Vai alugar um barco para ir, o cara aqui estressado, passa a noite no frio,
não pega nada, e tu ainda vem com esse negócio aqui de afastar esse barco para falar alguma coisa, vai para lá coisa. Não, mas Pedro, ele vai lá e cede o seu barco, afasta o seu barco com a redezinha lavada, porque assim, Everaldo, tem culto que Deus nos usa grandemente, mas tem culto que não é pra gente, não é? Tá lá o CD de Everaldo, passou o dia todinho rodando, né, Everaldo? E Everaldo lá cantando, né, com aquele de Marcos Aurélio, que sono, né? Senhor, eu sei que tu me... o dia todinho rodando. Aí quando chega a noite, o pastor não dá atenção a Everaldo, aí Everaldo fica ali, mas rapaz, passou o dia todinho, né? Aí tem um cantor que Everaldo passou, viu na calçada conversando, aí o pastor chama aquele irmão, o cara canta, o fogo desce, aí Everaldo diz, mas não tem problema, a ferramenta de trabalho está aqui, guardadinha, né? Guardadinha. Ainda solicita Everaldo para outro trabalho, Everaldo vai lá e realiza o outro trabalho. Então, vamos tratar com cuidado aquilo que o Senhor nos entregou, porque é o início, né? Porque assim, Everaldo, se o cara não está fazendo nem a função de ser crente direitinho, como é que ele prova que vai fazer direitinho sendo um obreiro, sendo um diácono, sendo um presbítero, sendo um evangelista, sendo um pastor, né? Como é que Pedro poderia provar que seria um bom pastor se não era um bom pescador, relaxado, língua podre, suja, imunda, murmurador, reclamador da vida, hein? Então a gente começa devagarinho, certo? Fazendo com amor aquilo que o Senhor nos confiou, e as demais coisas, como diz a Bíblia, elas serão acrescentadas, elas vão vir conforme o Senhor vê que nós somos merecedores para a glória de Deus. A irmã Geise Pacheco também aí ligadinha no programa Voz da Canaã, que estamos transmitindo hoje aí pelo Instagram, né? Irmã Geise, Tiago, hoje sem falta, olha aí, Tiago, final de semana só na Barra aí, né? Pizzaria. Com saudade de Lázaro. Eu mandei a mensagem, estamos com saudade de vocês, principalmente de Lázaro, né? E faço um esforçozinho para vir hoje, né? Já que às vezes no final de semana, não sei se ele ainda está de férias, se vão à Barra no final de semana, mas não esqueçam de se alimentar, né? Hoje, sexta-feira, e Deus abençoe a vida de vocês aí. Vamos lá, Vera, terceira pergunta. É mesmo assim, né? É Lázaro e a professora, né? É Laura, a professora Laura aí. É bênção do céu, Geise e Tiago. É bênção do céu. Pastor, vou entrar aqui na terceira pergunta e eu quero ler o versículo 4 para fazer a terceira pergunta. O versículo 4 vai dizer: e quando acabou de falar, disse a Simão, né? Versículo o 4 mesmo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus agora termina do sermão. Eu creio que Pedro, ele escutou toda a pregação de Jesus, porque eu, já falando aqui com o pastor, essa pregação que Jesus fez ali, ela não ficou escrita para a gente, né, pastor? Porque ele fez um sermão ali para aquela multidão, não está escrito aqui na Bíblia, só relata que ele fez aquele relato ali, mas, né, está dizendo aqui, depois, quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Aí Jesus agora ele dá uma ordem para Pedro. Aí eu comecei a meditar, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer uma pergunta nesse versículo? Aí foi me entrando aqui umas letras, umas palavras, e eu digo, Jesus, eu vou fazer essa pergunta. Eu escrevi dessa forma: pastor, diante de uma ordem de Jesus, eu como cristão, os irmãos que estão do outro lado, o que nós devemos fazer? Ótima também a colocação de verdade, porque assim, vereador, eu levei a palavra lavar a rede aqui como um objeto de trabalho. E levei para o lado espiritual aquilo que o Senhor nos leva. Mas agora, deixa eu levar agora para o outro lado também, que não vou errar também, certo?
quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto e lancem as vossas redes para pescar. Você quer um conselho da parte de Deus? Olha, depois que aquele dia deu tudo errado, parece que nada estava dando certo, Everaldo. Você sabe qual a melhor coisa? É você não ficar em casa chateado, nem triste, nem revoltado. Mas a melhor coisa, sabe o que, Everaldo? Depois daquele dia que nada dá certo, não tem aquele dia que está atravessado? A melhor coisa é vir à casa do Senhor, adorar o Senhor, porque no outro dia, já está dizendo, é um outro dia, já não vai ser mais o mesmo dia. Não é como alguém, eu imagino que saíram, aí Pedro disse: já que eu não peguei nada mesmo, eu vou já cultuar, eu vou já aqui participar do culto. Está aqui, ó. E Pedro cedeu o seu barco, afastou como Jesus pediu, participou do ensinamento, né? Jesus ensinava a multidão e Pedro lá, certo? Atento, e Jesus só observando. Poxa vida, esse cara dá para o trabalho, porque depois de um dia de decepção, de dar tudo errado, ainda ficar aqui no culto, eu vou dizer uma coisa, esse cara tem futuro, né? Quando você vê um cara que a coisa não deu certo, a coisa hoje não funcionou e fica em casa chateado, dizendo que está triste porque não funcionou, um cara desse, ele não serve para nada. Jesus não pode contar com ele. Para quê? Só nos momentos bons? Nos momentos bons os ímpios são bons também nisso, né? Mas o crente, sempre a gente vem tocando essa tecla, o crente ele adora, independente da circunstância, do momento. Está aqui, ó, versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de quem? De Simão. Exatamente. Que era o de Simão, certo? Pediu-lhe que eu afastasse. Simão, como era bom no barco, afastou. Jesus: posso fazer o culto aqui? Pode. E aí, você quiser, como passou a noite, estiver cansado, não, já que o negócio não deu certo à noite, eu vou ficar aqui cultuando, vou ficar aqui, né? Aí quando a gente termina o culto, aí a gente termina recebendo a resposta, a orientação, porque o negócio não funcionou, não deu certo. Aí versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão, olha aí, ó, aqui, benção apostólica, faze-te ao mar alto, amigo, e lance a vossa rede para pescar agora. Porque tem muita gente que não espera pela benção apostólica, né, pastor? Aí, e isso, outra coisa importante, não saia do culto sem antes terminar, concluir. Porque se Pedro tivesse assim, participado do meio do culto, do pedaço do culto, e disse assim: Senhor, eu estou cansado, eu vou para casa, viu? Teria perdido isso aqui, né? Só sai do culto depois que dá a bênção apostólica. Aí você sai com a bênção completa, tá bom? Então, o dia hoje amanheceu estranho para você? Não fica em casa aí, nem fica conversando bigode no zap, não. Vem para o culto do clamor. Não fica conversando bigode, não. Ai, mano, ultimamente a minha vida está uma desgraça, tudo dando errado. E quem que nunca passou por isso? Hein? Quem que nunca passou por isso? Deixa de conversar bigode, tá? Vem para o culto do clamor, vem prestar teu culto, adorar o Senhor. Vai para o clamor, não fica lá dando uma de querendo mostrar que tudo está dando certo, que eu não dou o meu braço a torcer para ir lá na frente, não, fica aqui. Aí não recebe nada, rapaz. Hein, velho? Jesus não podia ensinar lá na beira do mar? Não podia? Podia. Mas Pedrinho, eu quero teu barco, faixa para cá. Testando a fidelidade de Pedro, testando a intenção de Pedro. Às vezes o Senhor está só te testando, vendo a tua intenção, né? Às vezes o pastor ou quem está ministrando vem aqui na frente para a gente orar. Aí o cara cheio de problema, pirracento, fica lá atrás. Não, Jesus sabe quem sou eu, se ele quiser ele pode fazer aqui, pode. Jesus também podia ensinar lá na areia, mas disse: eu quero o seu barco, viu, Pedrinho? Você quer bênção? Então vai ter que ser testado.
viu? Então, vem hoje à noite cultuar ao Senhor com alegria. É mesmo assim, pastor. A última agora? Maravilha, a última. Vamos lá. E essa última pergunta, pastor, ela vai ser direcionada aos pastores. Eita! E o senhor, como é pastor, né, e a gente conhece aqui o seu trabalho no Santuário Canaã, aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Versículo 5, para fazer a quarta pergunta. Eu quero ler aqui o versículo 5 que diz: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja só, Pedro agora, ele não ficou calado diante de uma ordem que Jesus deu, mas sim, ele disse: certo, vou fazer agora sobre a sua palavra. Ele já tinha escutado ali, né, o que Jesus tinha falado para a grande multidão. Ele já tinha participado do culto, como o pastor falou aqui. Ele sabia que algo de especial tinha na pessoa de Jesus. Então, ele disse: agora sobre sua palavra, eu vou lançar a rede. Aí eu vou aqui fazer uma pergunta, pastor. Nesta colocação de Pedro, sobre tua palavra lançarei a rede, como os pastores de hoje têm que pescar? Porque eu faço essa pergunta porque tem muitos pastores aí pescando em canto errado. Esse versículo aí, Everaldo, ele pode nos levar aí para vários ângulos, né? Eu estou entendendo aí a sua colocação. Eu já escutei alguns irmãos dizendo assim: irmão, vamos fazer um trabalho de evangelismo lá no Novo Horizonte ou no Rio da Ponte. Aí sempre a gente escuta irmãos dizendo assim: mas irmão, já evangelizaram tanto lá, já fizeram trabalho de evangelismo. Sim, mas segundo diz aqui que Pedro, ele passou a noite pescando naquele lago. Quando foi? Vamos para lá, vamos mais para aqui, vamos mais para a Cera um pouquinho, volta mais para ali, eu avistei um movimento ali, vamos para ali, né? Rastrearam o lago a noite todinha, mas não pegaram nada. Agora Pedro deixou aqui bem claro, olha aí, o obreiro ele precisa, o líder, ele precisa ser sincero. Se na sua igreja se vê agora poucas conversões de vida, ele não pode orientar os membros da sua igreja ou ele mesmo atacar outras igrejas para tirar a membresia de lá para cá, entendeu? Era como se Pedro disse: já que a gente pegou nada, tá vendo aquele barco ali, tá cheio, vamos roubar lá naquele, né? E chegar em casa com o peixe chegou, mas não foi ele que pegou, ele roubou, ele invadiu um terreno alheio. Quando alguém vem por conta própria é uma coisa, mas você está atacando o lago dos outros, o aquário dos outros, aí é errado. Mas o que me chama a atenção é a sinceridade de Pedro. Quando termina o ensinamento, Jesus pede para ele lançar a rede e ir para o alto mar, né? E lançar a rede. Aí ele diz: Senhor, a gente passou a noite todinha pescando e não pegamos nada, mas pela sua palavra, porque o Senhor nos manda, eu vou lançar. Ele está assim: eu não tenho fé não. Eu passei a noite pescando, eu conheço o mar, o lago, mas como o Senhor está mandando, aí lá vai Pedrinho desarrumar a rede todinha, né? Um olhar para a cara de um outro, olhar para a cara do outro, mas não custa nada, depois a gente junta essa rede de novo e guarda, mano. Aí eu disse: mas Pedro, ele está fazendo aqui para agradar a gente, porque tu não cobrou nada, tu emprestou teu barco, né? Ele está querendo agradar a gente. Pedro: bom, se é para agradar, se não é para agradar, mas custa a gente lançar essa rede, vamos lá, né? Aí a questão da obediência, Geraldo. Então, a palavra para as lideranças é
Sabe o que é? Se já faz 1 mês, 2 meses que não pega nada, mas Pedro não deixou de ser um pescador. Ele tinha o nome de pescador, né? Ele tinha o nome de pescador, Everaldo. Então, se o pastor, 1 mês, 2 meses, não aceitou ninguém na igreja, mas ele continua sendo pastor, né? Continua sendo pastor, ele não pode perder o equilíbrio, não, né? Mas está alimentando as ovelhas. O que não poderia acontecer na vida de Pedro é ele perder o equilíbrio e agora partir para roubar o barco. Aí ele já não seria um pescador, ele seria um pirata agora, né? Ele seria tratado como um pirata. Aí, engraçado que até hoje ainda tem uns piratas que atacam os barcos aí, mas hoje já tem uma viatura no mar, né? Que se pegar, prende. Então, que o Senhor nos abençoe grandemente aí, tá bom? Em nome de Jesus. Mas ele termina dizendo assim: nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas. Eu não tenho fé não, mas como o Senhor está mandando, né? É aqueles negócios lá, entendeu? Mas Senhor, eu tive ontem lá no Rio da Ponte, fizemos o culto no Rio da Ponte, gritamos lá no Rio da Ponte, alguém até deu uma vaia na gente no Rio da Ponte, mas como o Senhor está mandando, eu vou lá no Rio da Ponte, lá de novo, né? É aquele negócio assim, é como eu disse assim, Everaldo, tá bom vocês fazerem um culto lá em setor tal. Aí Everaldo disse assim: mas pastor, mas sábado a gente fez lá, a gente levou vaia, alguém jogou pedra na gente, alguém criticou a gente. Aí eu disse assim: Everaldo, mas lá mal não, mas faça lá de novo. Aí tu, pastor, fosse por mim eu não ia não, mas como o senhor está pedindo, o senhor manda, né? Aí o caminhado na fala, o senhor é que manda, né? Eu não sei se ninguém quer ir não, mas como o senhor está mandando, o senhor é o que manda, a gente vai. Aí vão tudo chateado, reclamando, dizem, mas porque o pastor não vem, velho, no sábado aí no culto da rua, aí fica mandando, dando sugestão. Eu sendo você, não recebia conselho não, nem aceitava opinião, ia para onde a gente quisesse. Aí velho, não, mas ele é o pastor, mas vamos lá, né? Aí quando termina o culto, daqui a pouco vem 1, vem 2, vem 3, e tal, o povo que jogou pedra, o povo que deu vaia, agora, irmão, gostei, irmão, do culto, aí aceitou vida. Aí daqui a pouco o cara, em vez de voltar triste, aí chega, mas pastor, o culto foi uma bênção, né? Até quem não queria ir, né, diz, mas rapaz, a gente queimou nossa língua, né? Então, assim. A coisa funciona dessa forma, velho. Porque, hein? Jesus é bom e porque a coisa funciona dessa forma. Até a irmã Ju, né? Até esqueci de citar o nome de Ju também, que ela está ligadinha aí, né? Ela diz: além de Pedro lançar a rede pela palavra, existe também o lado certo de lançar a rede. Olha aí, ó. É benção. Aí Ju, Ju abrindo mão das revelações que ela está recebendo lá. Né? Em João 21, vê aquele de João aí, 21. João 21. Tem algum versículo específico aí, Ju? Se tiver, eu estou aqui, João 21. Vê lá em João 21 aí, no início aí, diz o quê? Jesus aparece aos discípulos, né? Alguns discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, né? E manifestou-se assim, né? Eu creio que aqui é sobre a outra pesca, né? A outra pesca que ele se manifestou quando ele ressuscitou, não é isso que ela disse? Isso. Porque eu estou aqui. Se observar os ângulos, Jesus manda lançar no lado direito, no lado diferente do qual Pedro estava lançando. Isso, pronto. Então, fica aí a colocação da irmã Ju, muito importante, né? Além de lançar a rede pela palavra, existe também o lado certo de lançar a rede. Até isso Jesus ensinou a Pedro, né? Pescador experiente, mas às vezes nós precisamos também aprender isso aí, né? Levando para o lado espiritual aí da palavra de Ju, vamos ver que a palavra que Everaldo, estou dizendo aqui Everaldo porque faz parte da igreja,
Vamos dizer que a palavra que a Everaldo levou do grupo ID sábado, não foi a palavra certa. Aí Jesus disse, você vai voltar lá e vai falar a palavra certa. Aí lança a palavra certa, aí os peixes vêm, né? Então Deus abençoe a todos. Amanhã, quinta-feira, vamos estar aqui de volta no programa A Voz da Canaã. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E hoje à noite aí, quem puder, se esforce e esteja aqui no culto do clamor. Deus abençoe a todos e até amanhã, no nome de Jesus. É mesmo assim, pastor. E amanhã nós vamos aqui abordar o mesmo tema, né? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E nós vamos ficar do versículo 6 até o versículo 11 amanhã para concluir aqui esse assunto sobre a pesca maravilhosa, né? E os primeiros discípulos. E eu creio que a gente vai aprender muito mais ainda, né? Com esse tema muito importante para a nossa vida, né? Hoje, como vocês já estão sabendo aí, não deu certo pelo Facebook, mas aí estamos pelo Instagram, graças a Deus, está dando tudo certo. Nós vamos ver aí uma forma, uma maneira de melhorar cada dia mais. E também aqui, né, pedindo para os irmãos compartilhar, como o Ju compartilhou aí, né, sempre aqui também fazendo seu comentário, lançando sua pergunta, que é muito importante, porque aí a gente vai aprendendo um com os outros, né? E como o pastor falou, logo mais à noite, hoje é quarta do clamor, nós vamos estar aqui em nome de Jesus. O nosso irmão Mariano Sá, cantor, vai nos trazer aqui uma palavra abençoada, e nós vamos estar aqui em nome de Jesus para receber mais uma informação dos altos céus. Então vamos orar um pelos outros, os irmãos vão orando aí pela minha vida, pela vida do pastor e também por este programa abençoado que já está conhecido como A Voz da Canaã, né? Aqui nós temos um endereço na cidade de Goianinha, aqui junto ao hospital, e o Santuário Canaã, graças a Deus que é um lugar de bênção. Nós estamos aqui em Goianinha RN para pregar, ensinar e levar a palavra de Deus até vocês. Então vamos orar um pelos outros. Nessa oração sempre eu apresento as autoridades, apresento a vida do meu pastor, a vida dos irmãos que estão aí conosco. Vamos orar um pelos outros, porque o nosso Deus é fiel e é Ele que nos deu esse dia lindo e maravilhoso de quarta-feira para a gente estar aqui respirando este ar puro. Foi Ele quem providenciou a água, né? Esse sol lindo aí que está no céu. Logo mais estaremos entrando aqui pela tarde, já estamos entrando pela tarde, já é 12h08 aqui, né? Graças a Deus. Então o nosso Deus é fiel. Amanhã já passou, estamos entrando pela tarde, logo mais estaremos entrando aqui pela noite. Então tudo isso é Deus que reserva, ou Deus cria para o homem, né? Deus faz tudo para agradar o homem. Agora muitas vezes o homem é cabeça dura, viu? Não entende o que Deus tem para ele. Mas a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração a geração e tem nos alcançado. Então vamos orar um pelos outros, nesta manhã já passando para a tarde abençoada, e eu peço oração por todos, né, aqui também do Santuário Canaã, os novos convertidos, e vamos orar, né, por todos aqueles que irão ter oportunidade logo mais à noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu já quero te agradecer por este dia abençoado, meu Pai, já passando para a tarde de quarta-feira. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fazer a coisa certa, pregarmos o Teu Evangelho, levar a Sua palavra, meu Deus, às vidas que estão a precisar, e também vivermos o verdadeiro Evangelho. Ajuda meu pastor, ajuda a sua companheira, dai saúde, meu Deus, ao meu pastor, e que esse Santuário Canaã, meu Deus, seja cada dia mais abençoado pelo Senhor, e nos passa, Senhor, informação dos altos céus para pregarmos o Seu Evangelho. Ajuda cada um dos irmãos que estão ao vivo conosco. Ah, Deus amado, quero também te apresentar a vida das autoridades, do vereador da cidade ao prefeito, o presidente da república. Ajuda cada um, meu Deus, os policiais, meu Deus, até o padre da cidade, meu Pai, eu incluo nesta oração. Ajuda cada um de nós, os pastores, todos aqueles que ministram a sua palavra, meu Senhor amado, que eles venham entender o verdadeiro Evangelho, viver e também pregar.
nos ajuda, Pai, nessa caminhada, e eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém.